bem? Meu nome é Mariana, eu sou pedagoga, psicopedagoga e psicóloga infantil. E hoje eu vim tirar algumas dúvidas sobre a profissão da psicopedagogia. Você sabe o que é a psicopedagogia? A psicopedagogia é uma área do conhecimento para entender o processo de aprendizagem humana, levando em conta o meio social, familiar e escolar. Por que a gente leva em conta esses meios? Todos os estudos que nós temos da área da psicologia, da pedagogia, da psicopedagogia, até o momento, revelam pra gente que o meio social é um ponto fundamental de interferência no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e até mesmo dos adultos. Para ficar mais fácil para vocês, eu vou dar um exemplo. Imagina uma criança que mora numa comunidade carente e essa comunidade, ela não tem saneamento básico, ela não tem alimentação saudável, né? O pão de cada dia. Muitas vezes ela não tem o mínimo para se virar, para se alimentar, o mínimo de higienização, certo? E aí a gente vai comparar com uma criança de uma classe média alta, uma criança que tem condições, que tem tratamentos, né, que tem recursos para desenvolver. Essa criança vai ter o mesmo aprendizado de uma criança de uma classe menor? Não, isso não é possível. Ou então, ainda falando dessas duas crianças, onde uma criança sofre um bullying dentro de uma escola e a outra criança não. A outra criança, ela é super amada, todo mundo gosta dela, né? Todo mundo quer ficar perto dela. E essa criança que sofre um bullying escolar tá com dificuldade lá dentro, não tá se desenvolvendo. Isso acontece a mesma coisa pelos meios familiares. Dentro, uma criança que é saudável, que tem um pai e uma mãe que ama, que educa, que conversa, e o outro é uma família que tá desestruturada, o irmão tá nas drogas, né? Ou uma série de problemas que possa estar acontecendo, a criança apanha, vê a mãe sendo agredida, né? Tudo isso interfere diretamente no desenvolvimento da criança. Então isso deixa bastante claro pra gente que o meio social, familiar e escolar interfere diretamente no aprendizado das crianças, dos adultos e dos adolescentes. O objetivo da profissão, né, o profissional da psicopedagogia, ele trabalha com crianças, adolescentes e até mesmo com o adulto, com o intuito de entender como que o ser humano processa o aprendizado. Então, qual que é a parte que bloqueia, né? Qual que é a dificuldade que ele tem? Como que ele assimila e constrói o conhecimento na hora de entender algum tipo de conteúdo? Esse profissional, então, psicopedagógico, ele identifica esse problema e cria métodos de aprendizado para que esse indivíduo consiga aprender de acordo com a realidade dele. Para isso, dentro do consultório, a gente tem alguns testes para tentar separar o que é a parte psicológica e o que é esse déficit que a criança tem dentro da escola. Um dos primeiros testes que eu faço com a criança no consultório são as provas operatórias, tá? Essas provas operatórias, elas são alguns testes para a gente avaliar o nível de pensamento da criança. Então, como que ela é intelectualmente? Se ela está adequada para a idade dela, se ela está adiantada para a idade dela, ou se ela está de acordo com o desenvolvimento mental para uma criança da idade dela. Se nesses testes a gente percebe que a criança ela tá ok para a idade, ela não está atrasada, ela não tem nenhum déficit intelectual, não está com dificuldade nenhuma de aprendizado, e mesmo assim ela está tendo dificuldade na escola, a gente aplica alguns outros testes para entender um pouco mais do desenvolvimento dessa criança. Tem uns testes que eu aplico que são os testes projetivos. Esses testes projetivos, eles são desenhos que a criança faz, são 10 desenhos, e a gente trabalha todas as áreas do desenvolvimento da criança. Então, tanto a área escolar, entendendo como que ela, o que ela sente pela professora, como que ela se sente perto dos amigos, se ela se sente rejeitada, se ela não sente, se ela consegue entender que aquele conteúdo lá dentro é importante, se a professora está gritando com ela, se está apresentando algum tipo de dificuldade lá dentro. Esses testes, ela consegue me mostrar isso claramente. Depois, a gente entra com os testes da parte familiar. Então, como que é lá dentro, se ela tem medo dos pais, como que tá sendo a rotina, se ela apresenta algum complexo dentro de casa, se ela se sente mal por algum fator, tudo isso é bastante relevante. E por último, e não menos importante, a gente tem o vínculo com ela mesma, como que ela se enxerga, né? Ela tá se sentindo inferior ao amigo, porque o amigo sabe e ela não? Ela tá se sentindo feia? Como que ela se sente? Qual que é a estrutura da criança ali?
E aí, com esses primeiros testes, eu consigo ter uma noção exatamente do que está acontecendo com a criança. E se a gente vai focado mais para o meio psicológico ou se a gente vai focar mais para o meio escolar. O que essa criança necessita? Então, a gente faz um meio termo e traça um método para que essa criança consiga se desenvolver da melhor forma. Muitas pessoas me perguntam por que a psicopedagogia estuda alguma forma a psicologia e vice-versa. A psicopedagogia, ela é uma junção da psicologia com a pedagogia. Isso deu origem à psicopedagogia. Ambas as áreas tinham dificuldades de entender. A psicologia tinha dificuldade de entender o processo de aprendizado da criança, né? E a pedagogia tinha dificuldade de entender o processo emocional daquela criança. Então, todo o desenvolvimento é a estrutura que levava ela a ser daquela forma, ter o pensamento daquela forma. Então, por isso surgiu uma nova profissão, trazendo todos os benefícios das duas áreas para um local só. Mais uma vez, então, eu vou trazer um exemplo para vocês de criança do consultório. Eu tenho crianças dentro do consultório que têm dificuldades de aprendizagem, têm dificuldades escolares e quando chegam no meu consultório, depois de eu aplicar todos os testes e perceber se a criança tem algum déficit intelectual, tem alguma dificuldade de aprendizagem, eu percebo que essa criança não tem nada, que essa criança está indo mal na escola por algum outro fator. E eu começo, depois de investigar essa criança, perceber que o fator que faz essa criança ir mal na escola são os meios em que ela está inserida. Então, por exemplo, voltando àquele assunto, se ela sofre algum tipo de bullying na escola, se ela tem alguma dificuldade emocional, né, se ela tem crises de ansiedade, tudo isso interfere diretamente no desenvolvimento dessa criança no ambiente escolar. Então, é por isso, por essa necessidade que nós vemos, né, que é necessário essa junção entre a psicologia e a psicopedagogia. Bom, gente, acho que foi isso por hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários, que aí a gente grava um vídeo depois tirando as dúvidas. E eu agradeço muito por essa companhia. Um beijo pra vocês e obrigada!